Fala, esportista, tudo bem? Como tá por aí? Aqui tô bem cansadão, acabei de sair de um treino aqui, mas eu queria falar com vocês hoje sobre tentar adiar, né? Vocês costumam adiar muitas coisas que tem para fazer, né? E às vezes essa desculpa é por falta de tempo, né? Eu diria que tempo é um pouco relativo, né? Por quê? Se a gente sabe o que realmente a gente quer fazer, né? Como eu falei no vídeo anterior, se a gente tem aquele propósito, aquele objetivo final, o nosso foco aqui é tirar coisas que possam atrapalhar ou então possam distrair, né? A palavra distrair no sentido de perder tempo com uma coisa que não vai levar ao objetivo, né? Ou não é tão eficiente para se chegar no objetivo, né? Então tem um livro que eu gostei muito, inclusive foi indicação de um amigo meu chamado A Única Coisa. Nele dá para se conectar um pouco também com o que falamos de propósito, né? Mas é muito sobre fazer o que é necessário ali, né? Então, às vezes, o difícil agora, né, pode alavancar você num grau tão forte que pode eliminar várias coisas no meio do caminho, né? E como isso funciona na prática, né? Então, eu tenho um objetivo. Muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa do lado desse objetivo, né, do lado da principal atividade que eu tenho que fazer, né? E aí acaba consumindo nosso tempo, consumindo nossa energia, e às vezes eu tenho que fazer depois um retrabalho, porque essa coisa principal que eu deveria ter feito não acaba sendo feita, né? E é ela que derrubaria outras peças na frente, né? No livro, inclusive, fala sobre um efeito dominó, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que realmente impacta as próximas, isso a gente tem um efeito dominó. Então, voltando ao assunto principal, porque a gente adia as coisas principais, né? Adia as coisas que possam trazer problema. Talvez o medo de falhar, talvez o medo de estar muito complicado e não querer chegar naquele ponto de fazer aquela atividade. Então, tem um exemplo muito prático da minha vida, que por muito tempo eu prolonguei o desenvolvimento de software, né, em si, né? Então eu fazia mais a parte de front-end, né, que é a parte principal das telas ali, mas a parte de back-end acabou não fazendo. E isso, por muitas vezes, eu acabava contratando amigos, acabava vendo ferramentas que eram mais visuais, que não necessitam tanto código, justamente para não pegar essa parte de programação mais conectada ao banco de dados, né? Mas a partir do momento que eu encarei, vesti a camisa ali, não, preciso disso, preciso fazer isso, né? Isso me alavancou de tal maneira, porque agora, sabido como fazer, né? Isso evita, eu consigo ter muito mais oportunidades, né? De atuar de fato de uma maneira completa ali, do que simplesmente fazer a interface. Não é ruim só fazer interface. O que é ruim é isso distanciar do meu objetivo, que é de ajudar as pessoas, né? Então, se eu consigo ajudar parcialmente as pessoas, eu vou estar adiando esse meu objetivo, né? De realmente fazer uma automação que ajude, seja empresários do mundo esportivo ou até esportistas mesmo, né? Trazendo um pouco mais da ferramenta que eu tenho, que é em relação à criação de campeonatos para beach tênis, né? Eu estou num momento de evolução agora, de realmente integrar a parte de pagamento. Isso também foi um outro assunto que eu prolonguei por certo tempo, né? De como fazer isso aí, de como integrar isso aí com os meios de pagamento que existem, né? Acabava sempre delegando para outras pessoas, mas que agora, atacando de vez esse problema em si, parece que destrava uma parte do cérebro ali, que agora tudo se tornou mais fácil, né? Então eu consigo fazer desde do começo, da parte de integração de novos clientes, novos usuários da ferramenta, né? E aí com isso também eu consigo já fazer a cobrança para os organizadores, né? É uma cobrança baixa, né? Realmente mais para manter os custos do servidor ali, né? Então sempre com o propósito de ajudar essas pessoas, né? Então você que joga beach tennis ou você que é corredor, né? Se vocês conhecerem alguma quadra de beach tennis ali que precise que o campeonato esteja mais organizado, entre em contato comigo e a gente vê uma maneira de
tanto oferecer essa ferramenta ou desenvolver algo mais personalizado. Tá ok? Então agora, mais para o público de corredor, né? Eu tô vendo algumas ferramentas que ajudam a detectar a postura correta de como se corre, né? Então estou começando esse estudo agora dessa ferramenta, e a ideia é ajudar tanto assessor de corrida, né, quanto os próprios corredores que às vezes não sabem muito, tem que pesquisar muito em vídeos na internet, cada um fala uma coisa, porque tem estilos diferentes de corrida, né? Então uma corrida um pouco mais prolongada, né? Talvez a postura seja um pouco outra do que uma corrida de sprint, né? Então, onde você tem um gasto muito maior de energia inicial, e talvez para quem esteja correndo tem objetivo, né, de uma corrida um pouco mais prolongada, se gastar essa energia inicialmente, acaba gastando muito dessa energia e não tem para o final, né? Mas voltando um pouco para o nosso tópico de hoje, que é não prolongar as coisas que são necessárias fazer, né, realmente ir atacá-las, né? Você vai acabar encontrando muita dificuldade e eu acho que é aí que talvez seja um ponto bom, né? Ter a dificuldade. Por quê? Porque isso pode afastar muita gente que vai parar no meio do caminho, né? Como eu parei nesse meio do caminho há tempos atrás. Então isso me afastou um pouco do objetivo, né? Mas e a gente ultrapassando essa barreira, a gente já vai estar na frente de muita gente, né? Tem um outro livro que também eu gosto muito, acho que esses são os dois principais livros que eu gosto, que é A Única Coisa e o outro é O Melhor do Mundo. Nesse Melhor do Mundo ele fala sobre o Vale do Desespero, se não me engano. Então, toda vez que a gente começa alguma iniciativa, é sempre gostoso, vai lá, tem uma evolução naquele aprendizado, naquela iniciativa, né? Mas a gente vai deparar com problemas, né? Isso é fato, e acaba sendo bom. Por quê? Porque depois, a gente passando desse problema, né, que é desse vale, a gente considera, a gente acaba estando na frente de muita gente desiste nesse ponto, né? Se a gente pega e desiste, começa uma outra iniciativa, a gente vai ter esse ciclo novamente, né? Uma outra iniciativa, sempre no começo vai ser legal, mas chega num certo ponto que vai enfrentar dificuldade, né? E aí é o ponto, o quanto realmente a gente quer executar aquilo, né? Uma coisa que fala no livro começar alguma coisa e não terminar é muito pior que não começar, porque eu gastei aquele tempo, aquela energia para algo que eu sei que vou desistir. Então realmente só comece alguma coisa que você realmente queira de verdade, né? E o querer de verdade é não desistir, enfrentar problemas, enfrentar necessidades de estudo avançado ali, ou necessidades de um treinamento mais avançado, né? Para que eu consiga transpor esse degrau ali, né? E isso é muito comum, muito mais comum do que se imagina, né? Então não é porque eu passei talvez um degrau que beleza, agora já está um mar azul, já está bem tranquilo. Na verdade a gente é uma luta constante isso aí, a gente tem que ficar sempre nos lembrando, cara, realmente é isso que eu quero, então, vamos. Por muito tempo eu não fui assim, então eu tô começando a me moldar agora, a ter esse pensamento agora de não desistir, né? E isso tem feito um efeito muito grande em minha vida. É por isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Então, de trazer vocês para mostrar essa visão da vida, né? Que eu demorei muito tempo a enxergar, mas mostrar essa visão da vida que realmente vale a pena, né? Então, a partir do momento que a gente passa um degrau ali, as coisas melhoram um pouco, a gente vê resultado, a gente se empolga novamente, né? Então, não desista nesse primeiro problema, né? Então, avance para que se tenha mais resultados ali, né? Inclusive é por isso que eu faço parte desse grupo de corrida, né? Movimento, resultado, transformação, que também me ajuda a lembrar disso, né? Cara, depende tudo de uma ação inicial, do movimento, né? Movimento, que é a ação, né? Só através dele a gente vai ter pequenos resultados. E ter um resultado em si já não é a transformação em si. Como eu comentei, eu consegui passar aquele degrau, mas não consegui, não me sinto transformado de alguém que não vai voltar a errar e vai desistir num problema que ainda é difícil, né?
Passo por isso quase diariamente. A consequência dos resultados, né, a consistência dos resultados, né, e a disciplina em não desistir, aí sim vai conseguir transformar vocês, né, do transformação. E muito disso eu estou conseguindo com a corrida, né? A corrida, claro, a gente vai numa prova, vai lá, ganha medalha, ganha banana lá, mas é muito sobre a gente, né? A prova ali, a corrida em si de rua ali, é só um fato de uma parte desse treinamento, né? A gente, claro, vai ter muitas outras, como a gente ter que treinar dia sim, dia não, né? Isso faz parte, né? Por quê? Porque a gente consegue manter o ritmo melhor, aumentar os desafios ali, né? Aumentar os músculos. E então a corrida final ali, na corrida de rua ali, a prova, acaba sendo só uma etapa, né? Mas é muita disciplina em manter-se correndo, em tá chovendo e não desistir, né? Então esses dias tem chovido bastante aqui na cidade e eu precisava treinar. Então choveu antes de ontem eu precisava treinar, não conseguia. Falei, quer saber, eu vou treinar na parte da manhã. Fica mais corrido para mim, né? Em virtude ao trabalho, mas é o tempo que eu consegui ali para encaixar esse treinamento. Então, disciplina realmente é muito importante para se chegar ao objetivo, né? E voltando então no tópico desse assunto, né, sobre não desistir, fazer atividade que realmente precisa, né? Então, eu vejo que esse treinamento, essas corridas que eu treino, né? Hoje foi um treinamento de tiro, eu chamo de tiro ritmado, mas acho que o pessoal também fala fartlek, que é um tiro de 400 metros, depois 400 metros correndo mais devagar, né? Então, é zona 4 e zona 2, para quem é mais da corrida. E foram 4 repetições, né? Então, foi bacana, foi um tiro que eu consigo controlar muito mais a intensidade e, ao mesmo tempo, ajustar o corpo para baixar a aceleração, mas tem me ajudado bastante nisso aí. Bom, encerro aqui então com essa mensagem, cara, não desistam. A corrida acaba trazendo bastante vantagens para vocês, e principalmente passado um degrau, vocês vão conseguir realmente escalar muito mais a sua atividade e estará muito mais perto do objetivo. Beleza? Abraço, pessoal, até mais.